Hunter x Hunter! Que prazer em mandar mais vídeos de Hunter x Hunter pra vocês durante esse ato em que o fandom está triste. Meu Deus, quando os próximos capítulos chegarão? Não temam, porque a espera fica mais tranquila aqui no All Blue com os vídeos de perguntas e respostas. Vocês responderam muito bem, tivemos mais de 25 mil visualizações no vídeo passado e vamos lá com essa força pra gente continuar tendo os vídeos de perguntas e respostas de Hunter x Hunter. E galera, tem muita pergunta interessantíssima, vocês já podem ver pelo título do vídeo e pela thumb. Então prepara, que a hora é agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter e também de visitar o site que tá aí na descrição, regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Também ouve o nosso podcast. E vamos agora para as perguntas, primeiro da galera do QG. O João Carlos mandou: Capitão, e se você pudesse ter um tipo de NEM, qual você escolheria? Qual poder você gostaria de ter? Uma pergunta inesperada, né? KKKKK, abraço seu lindo, hashtag AllBlue300k. Uma pergunta inesperada e interessante, né? Deixando tudo mais tridimensional e o NEM no nosso mundo. Olha galera, eu acredito que dos tipos básicos de NEM, pela minha pretensão, eu acho que eu gostaria de ser o tipo transmutação. Eu queria transformar a minha aura em tipo uma energia positiva que curasse ou diminuísse os efeitos de negatividade nas pessoas, sentimentos como ansiedade, depressão, que são doenças da alma, né? E a gente vê que a sociedade da gente trata com uma certa negligência ainda nos dias de hoje. Então eu queria fazer bem às pessoas que eu amo e qualquer pessoa, na verdade, né, que estivesse se sentindo triste, você tipo transmuta sua aura, toca na pessoa. Eu acho que ia ser bacana, velho, isso, lindo, né? Luiz Gustavo manda aí, ó, salve Capita, acredita que o continente sombrio possa ser uma região com características amórficas e atemporais em relação ao resto do mundo, como feras possuindo seu próprio tipo de NEM, caramba, e Hatsu, e até determinadas regiões possuírem restrições e efeitos em usuários de NEM, e como também o tempo passar de maneira diferente. Caramba, olha, realmente, né, é um continente que ele precisa ser bastante explorado. O Don Freaks, o avô do Gon, ele pode, não é nem avô, né, ele é tataravô, enfim. O cara tá lá e a longevidade dele pode ser explicada justamente por conta dessa tua pergunta. Olha aí, é uma boa hipótese. O tempo passa de maneira diferente, sabe? Isso é bem curioso. Gosto também de certas regiões interferirem nas condições de NEM dos usuários. É tipo o que a gente viu agora no arco do treinamento do vulcão em Black Clover por parte da Mereoleona, que aquela região ela tem muita mana e isso termina interferindo nos Cavaleiros Mágicos, né? Então é bem interessante, né? E tipos extras, tipos inéditos de NEM aí, né? Caramba! Olha, é por isso que a gente fica ansioso pelo continente sombrio, porque tem muita coisa diferente que pode acontecer. Só a gente lembrar que formigas quimera foram dadas como um nível de periculosidade B, e no continente sombrio tem monstros A e S. E aí você fica, pô, se as formigas quimera não conseguiram se proliferar lá, como conseguiram em meio à raça humana, o que é que deve ter nesse lugar, velho? Claro, a gente já tem umas dicas, aqueles monstros, aquelas calamidades que já foram reveladas, né, da praga, a doença lá. Então, galera, realmente pros fortes, viu? Eu acho que se você não sabe NEM, acabou, velho, não tem como você sobreviver no local. Eu acho que você tem que usar muitos princípios básicos e avançados de NEM para poder tá só caminhando no local, beleza? Então vamos mais, ó, Renan Almeida, Capitão, uma coisa que sempre me intrigou. Não sei se é furo de roteiro, mas quando o Kurapika encontra o clã dele morto, ele conta que a única coisa que faltava nos cadáveres eram os olhos escarlates. Já na saga de Yorkshin é dito que no leilão haviam alguns olhos à venda e alguns deles vinham com a cabeça junto. Junto disso há uma teoria que diz que a cabeça misteriosa que aparece junto aos olhos escarlates na coleção do Seiyuu Nietzsche é do Pyro, amigo do Kurapika. Por que será que existe esse clash de informações? E se realmente for a cabeça do Pyro, qual deve ser a reação do Kurapika quando ele descobrir? Hashtag AllBlue300k. É uma boa pergunta.
Foram umas 2, 3 perguntas, né? Mas uma delas eu resolvo de maneira simples. A contradição nas informações. Olha, cara, de repente o Kurapika chegou lá na vila e a maioria dos cadáveres que ele observou estava sem os olhos. E ele não chegou a ver os que estavam sem cabeça. Acho que pode ser uma solução mais simples, né? Como essa que eu disse. Ou então o Togashi vai responder isso mais pra frente de uma maneira mais complexa. E realmente, olha, se for o Pyro ali, meu Deus, vai ser uma batalha de ódio, né? Entre o Kurapika e o Seriednichi. Eu acho que o Kurapika ele vai olhar pro Seriednichi com o ódio que ele olha para os aranhas, né? Da Genei Ryodan. Então é uma pergunta bem massa, né? Sobre o roteiro de Hunter x Hunter, um possível furo aí e consequências pro futuro do personagem Kurapika, que tá sendo o protagonista agora da obra, né? José Cleison, fala Capita, minha pergunta é a seguinte: o Netero havia mencionado que já fazia algum tempo que ele não era o mais forte em Nen. Não lembro o capítulo. Provavelmente foi na luta contra o Meruem, né? Você acha que ele falou do poder bruto do Nen? Ou habilidades que se fossem usadas contra ele, mesmo ele sendo tão poderoso, ele não teria como defender? Esse segundo caso. Em questão de poder bruto, eu acho que ninguém naquele momento, claro, sem contar o continente sombrio, mas ninguém naquele momento conseguiria ir contra o Netero em questão de força bruta, agilidade e tal. Mas tendo um poder, sabe, aí eu já acho que rola. Continuando tua pergunta. Tipo, tem um personagem na saga do leilão de Yorkshin que usa um lençol que encolhe objetos e pessoas. É uma habilidade usada por um personagem fraco, mas que poderia causar sérios problemas a personagens mais fortes. E quem você acha que o Netero considerava como mais forte que ele? Os únicos que consigo imaginar ter alcançado esse patamar é o Jim Freaks e o Pariston. Cara, tu foi muito preciso, cirúrgico com esses dois exemplos que tu apontou. Primeiro, né? Sim, tem habilidades que podem subjugar outras habilidades teoricamente mais fortes. Isso depende da criatividade. E é por isso que o Netero, ele faz essa revelação. Ele expressa esse pensamento. Tem gente mais forte que eu, sabe? Eu acho que todo aquele poder dele pode ser contido por uma solução simples. É isso que deixa o Nen bem interessante, sabe? Mas claro, a experiência conta. Força física e a agilidade do Netero, vem com tua criatividade que eu te apago antes de tu pensar em usar, tá ligado? Então, mas claro, quando tu continua a tua pergunta citando esses exemplos do Jim Freaks e do Pariston, a coisa fica bem mais interessante. Porque a gente tem que ver, né, quais são os Hatsus desses dois personagens que são muito perigosos. Eram do Zodíaco, já não são mais, e têm os seus próprios motivos para estarem indo para o continente sombrio, certo? Então, isso também dá gás pra gente pensar no futuro de Hunter x Hunter e no continente sombrio em si. De repente era o Don Freaks que ele estava se referindo, o avô do Gon, ou alguma raça mais forte que as formigas quimera, uma raça inteligente, tipo monstros nível A do continente sombrio. Vê que doideira, eu fico doidinho com esse mangá, velho. O André Licaon mandou aqui, poderiam as feras de Nen dos príncipes terem uma natureza de Nen à parte do seu mestre? Exemplo, o príncipe pode ser um manipulador e a sua besta tem uma natureza de intensificação? Eu acredito que sim, cara, a gente já tá vendo até uns exemplos sobre isso, né? Afinal elas foram criadas por um terceiro e poderiam refletir uma possível necessidade do príncipe em questão. Eu acho que isso já acontece, André. Tipo, vamos pegar um caso mais simples, o Marayan. O Marayan, ele não tem Hatsu, ele não tem Nen, ele é uma criancinha. Mas a gente já vê que a sua fera de Nen tem o que podemos dizer ser um tipo de manipulação. Porque ele cria um espaço falso, ele teletransporta você para uma área, uma réplica falsa daquele lugar. Então ele manipula uma área, sabe? E o Marayan nem tem. E ele pode desenvolver um Nen diferente. Será que seria manipulação para ser igual ao da sua fera de Nen? Eu acredito que não. São duas coisas diferentes. E as feras de Nen elas trazem muito mistério aí para a obra, né?
porque elas têm o seu próprio Hatsu e tal, é uma coisa bem apelona se você for ver, né? Mas claro, todas elas seguem as suas próprias condições aí desse ritual e tal. Então, pô, o Togashi, ele cria uma narrativa muito intrincada, né, que dá espaço pra muita coisa. Bela pergunta, André. Lá no Twitter temos algumas, ó, o Banzo, ele foi curto e grosso, foi bem direto. Explica como funciona o Nen. Vamos explicar, galera. Então, o Nen é o conceito de energia de Hunter x Hunter, né? E aí tem várias técnicas básicas e avançadas de Nen. Eu até separei aqui tudinho, fiz uma pesquisa para deixar as informações bem explicadinhas para vocês. Isso aqui é um resumo. Eu ainda pretendo fazer um vídeo apenas falando de Nen. Tudo, todos os tipos, todos os subtipos, tudo de Nen. Mas vamos a uma explicação básica aqui. Então, vamos às técnicas básicas primeiramente, né? Temos o Ten, que é o controle da sua aura. Tu começa a perceber a aura no teu corpo, certo? Temos o Zetsu, que é a contenção. Muita gente confunde o Zetsu com o In, só que o In é um princípio um pouquinho mais avançado que o Zetsu. Mas vamos lá, Ten é o controle, Zetsu é a contenção. Tu contém a tua aura no teu corpo, mas ela está presente, certo? O Ren é a liberação da tua aura. O Hatsu é essa liberação, só que de um modo único, é tipo tua assinatura, sabe? Ninguém, é tua impressão digital, ninguém tem igual ao outro, né? E esses são os 4 princípios básicos. E aí vamos aos avançados. É basicamente você evoluir o seu princípio básico, certo? Tipo, no caso do Ten, que é um princípio básico de controle, ele pode se transformar em Shu, que é colocar a aura em objetos. A gente vê, tipo, em One Piece, as Amazonas colocando hack nas flechas, sabe? Então seria o Shu de One Piece, mas o Oda, ele não especifica esses detalhes, e o Togashi, ele faz questão de explicar. No caso, quando tu pega o princípio básico do Zetsu, que é o da contenção, tu pode evoluir a um ponto em que chegue no In, que é o que eu tava falando anteriormente, né? No In, tu suprime a aura. Não tem aura no teu corpo, pô. Então, a pessoa que tá por trás do Silent Majority, agora nessa narrativa atual do navio baleia, provavelmente tá usando o In, porque tá lá no recinto, e você vê que tem a galera da segurança do Benjamin, que não tá conseguindo detectar quem é, velho. O Yurikov, o Babi Mina. E, pô, cadê essa pessoa por trás do Silent Majority? Tá usando In, certo? O Ren da liberação, ele pode evoluir até virar o Gyo. No caso, é quando tu concentra maior parte da tua aura numa só parte do teu corpo. Nota que eu falei maior parte da aura. Vamos dizer assim, 80% da tua aura tá nos teus punhos. Só que tem 20% ali no teu corpo, certo? Isso é o Gyo. Temos também os avançados combinados. Isso é, tu precisa unir 2 princípios para chegar num resultado. Quando tu junta Ren de liberação e o Ten de controle, resulta no En, onde tu libera a aura num raio para poder detectar pessoas ou objetos. Agora nota que esse uso avançado combinado, nesse caso aí do En, ele pega 2 princípios básicos. Agora se liga nesse aqui, que é o princípio do Ryu. Ele pega 2 usos avançados e transforma no mais avançado ainda. Então, quando tu pega o Ken e o Gyo, que seguem os princípios do Ren, você forma o Ryu. Você concentra diferentes porcentagens da aura em diferentes partes do corpo. Galera, esse é um controle extremo. Tipo, eu quero 90% do meu punho para dar um soco nesse momento. Dei o soco, agora eu quero que esses 90% ou outra porcentagem que tu prefira venham pro meu braço para eu defender esse ataque. Véi, e tu tá pensando nisso a hora toda, sabe? Tipo, controlando tua aura. E esse é o Ryu. Pô, você pega 2 usos avançados para o mais avançado ainda. E aí, velho, esse aqui é que é o mais absurdo de todos, que você pega o Ten, o Zetsu, o Ren, o Hatsu, que é o de assinatura, e o Gyo, e resulta no Ko, onde tu concentra 100% da aura em uma só parte do corpo.
eu acho esse mais de boa, sabe? É tranquilo. Pra mim, o mais difícil de todos é o Ryu. Você tá usando o Ryu numa batalha corporal é muito absurdo, pô. Mas porque esse último você vê que são vários princípios, né? Só que aí é tipo respirar, você vai aprendendo e a coisa só vai fluindo, né? Porém, o Ryu não é só respirar. Você tem que ser milimétrico nos seus movimentos. É bem absurdo mesmo, certo? E a Laura encerra aqui, ó. Você acha que o Togashi vai melhor desenvolver Nen pós-morte agora que apresentou uma usuária da habilidade? O Hatsu da Camila é inegavelmente o mais poderoso já apresentado até hoje no mangá. Mas o que foi preciso ela fazer para conseguir desenvolvê-lo? Olha, vamos lá, Laura. A gente tem que separar umas coisas primeiro. Nen pós-morte é diferente do Nen de contra-ataque ativado pela morte. Porque o Nen pós-morte, ele não vem exclusivamente de uma condição que tu atrelou ao teu Hatsu, certo? Ele vem de um sentimento, como se fixasse o espírito na Terra. Não tem essas teorias do espiritismo que quando você vê um espírito é porque ele tá fixado aqui, porque ele teve assuntos inacabados, ou um sentimento muito grande, né? Um sentimento terreno muito grande, tipo um rancor por alguém, ou a necessidade de proteger. Pô, eu quero tanto proteger essa pessoa que mesmo depois de morto eu não consegui ir pro paraíso, sei lá, para outro plano, eu fiquei na Terra, sabe? E aí o Nen da pessoa permanece vivo. É o que a gente vê, por exemplo, o Kuroro Lucifer tem uma habilidade, eu não sei se é a Senmun agora, não tô muito lembrado, mas é de alguém que morreu. E pô, tem uma condição no livro do Kuroro Lucifer que é: eu roubo a habilidade, mas quando o usuário morre, eu perco essa habilidade no meu livro. E ele conta que o usuário daquela habilidade morreu, mas ele ainda tá com a página do livro referente a essa habilidade. Então é louco, né? Já o Nen de contra-ataque, ele é pensado para se ter a morte como condição, né? Tipo, não a morte, mas tipo, o Nen de contra-ataque basicamente é: tu ataca depois, é tipo turno de RPG. O cara ataca primeiro e aí o teu Hatsu se ativa. O problema da Camila é que a condição dela é a morte. E aí a tua pergunta de como ela desenvolveu, eu acredito que possa ter sido, ó, a condição é a morte. Que é um risco total, velho. Tu tá abdicando da tua vida, tu não sabe se vai voltar. Tu morreu, afinal. Tu não sabe o que vem depois, sabe? E é por isso que o Nen dela é muito poderoso. Eu gosto da tua colocação de dizer que o Nen dela é muito poderoso, porque é de fato. E aí, pra ela ter treinado isso, eu acho que ela primeiro treinou na morte de outras pessoas. Ela assassinava e aí vinha um gatinho, só que mais fraco. Aí ele não podia matar outras pessoas em questão, né? E aí, a primeira vez que ela morreu, sei lá, não sei se ela se suicidou de repente, ou foi em alguma batalha, tipo, de vida ou morte. Pô, se eu vou testar com a chance de sobreviver. Se morrer, morreu e vamos ver no que dá, sabe? Porque, pô, é muito sangue frio, né? A minha condição é eu morrer, vou aqui morrer, tá ligado? Então, mas a gente sabe, né, que ela já tem um uso experiente desse Hatsu, ao ponto dela suprimir a sua fera de Nen. Ela usa o Win na fera de Nen dela, e ela só usa o seu gatinho. É por isso que ela ameaçou o Benjamin, ela, bora, atira em mim, pros soldados dele. E é louco porque os soldados iam matar, eram 3, né, ali defendendo a porta de Benjamin quando ela foi causar no quarto dele. E, claro, só um ia matar ela, mas o gatinho ia matar todo mundo que tá ali no recinto, provavelmente. Sabe, é uma troca 1 por 1, ou quando a Camila morre, ela mata a galera que tá no raio, através do seu gatinho. Pô, muita pergunta massa, que faz a gente pensar e expandir, né, os nossos raciocínios sobre a obra. Deixa a tua opinião sobre tudo que foi comentado aqui, beleza? Curtiram as explicações, as teorias? Deixa aí nos comentários. Dá o like se curtiu, dá o dislike se não curtiu tanto assim, se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Oblu e sempre te notificar quando chegarem os novos vídeos de Hunter x Hunter. Vamos continuando nessa pegada, a resposta de vocês tem que ser muito boa e aí a gente vai mandando mais vídeos de perguntas e respostas, hein? Pra gente sofrer tranquilo juntinho nesse ato, né? Até a próxima, meus queridos. Até mais! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó,
tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.